Seja bem-vindo. Meu nome é Jefferson Michel, do canal A Luz da Bíblia. O tema desse vídeo é Fé e Riqueza. E o objetivo é fazer uma reflexão, algumas reflexões na relação que há entre a fé, no sentido religioso ou espiritual, e a riqueza. Então serão abordados alguns tópicos quanto à incompatibilidade, né? Que não há incompatibilidade, digamos assim, entre fé, o exercício da fé e a riqueza. O ter ou adquirir bens materiais. Também de dizer que a Bíblia não condena, né, a riqueza em si, ou o dinheiro, os bens materiais. Embora ela faça bastante advertências quanto ao mau gerenciamento, à má utilização e à maneira incorreta do homem se relacionar com ela. Então ela adverte bastante a esse respeito. Embora, como eu disse, ela não seja contra, né, a riqueza em si, ao dinheiro em si. Também outro tópico que vamos abordar é que a riqueza pode vir a ser um obstáculo para que o homem busque a Deus, se volte para a questão espiritual, da espiritualidade, pelo próprio envolvimento que a riqueza e o gerenciamento dela requer do homem, em administrá-la. Certa feita, como registra em Mateus no capítulo 19, um jovem, e o texto indica que ele era rico, possuía bens, que era religioso inclusive, mas ele tinha um desejo de se tornar discípulo de Jesus. Então ele foi até Jesus, né, e expressou esse seu desejo de se tornar seu discípulo. E Jesus, querendo testar a força de sua vontade, a sua sinceridade de realmente querer ser seu discípulo, Jesus então sugere a ele que ele vá e venda seus bens e distribua o lucro com os pobres necessitados e assim o siga, como fizeram os demais discípulos, que abandonaram, né, suas profissões, suas posses, para seguirem Jesus. Diante dessa proposta, o jovem analisou melhor e resolveu então desistir da ideia, ficar com seus bens, com as suas posses, não se tornando assim então um discípulo de Jesus. Então aqui vemos, né, essa barreira, essa que acabou por obstruindo, né, a questão do jovem se tornar um discípulo de Jesus. Ele desistiu, embora quisesse até, em função da riqueza que possuía, dos bens que possuía. Então, nesse caso, foi uma barreira, né? Há outros versículos referentes, né, a questão da riqueza. Lucas 18, 25. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Salmos 27. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então aqui está algumas advertências, né, em relação a alguns aspectos nocivos que podem vir do mau gerenciamento, da má administração ou aplicação da riqueza que se tem. Porque uma riqueza investida
com um propósito mau, o mal será proporcional, né, ao investimento. Assim como também quando a riqueza é direcionada ou investida para o bem, quer pessoal, coletivo, social, o bem vai ser realizado. Sabemos também que a riqueza, né, pode produzir e produz conforto pessoal, a realização de projetos, de planos, realização de muitos desejos, também dá certa liberdade da pessoa ir e vir, de fazer o que quiser, entre aspas. Mas sabemos das limitações também da riqueza, ou por impossibilidades reais que ela não pode alcançar, ou por questões de natureza legal, em função das leis também, de não poder fazer certas coisas. Então, a riqueza, bem administrada, bem gerida, produz bem, coisas boas. E ao contrário, então, coisas más. Uma outra coisa que a riqueza também, embora possa resolver muitos conflitos, muitos problemas, necessidades, ela não pode resolver tudo, né, à base do dinheiro, como se diz. Então, na resolução de problemas também tem suas limitações. E até pode a riqueza, né, gerar conflitos pessoais, quer seja entre sociedades, países, enfim, quanto nos relacionamentos íntimos, familiares, entre amigos, conhecidos, em função tudo da riqueza. Outra coisa que a riqueza pode causar em quem a possui, não generalizando, é a questão dela produzir a falsa sensação de autoindependência, de autossuficiência, e a crença de que ela de fato pode resolver tudo, onde o homem deposita sua confiança toda na riqueza que possui. Só que, como vimos, ela tem suas limitações. E também, pelo próprio tempo demandado em gerenciar, em administrar a riqueza, e na tentativa de satisfazer vontades e mais vontades, projetos e mais projetos, de fato sobra muito pouco tempo para que a pessoa que a detém, né, vir a se interessar ou se voltar por algo mais, para questões de Deus, da espiritualidade. Então, ela se vê envolvida realmente, tomada pela administração de sua riqueza. Então ela acaba desprezando esse lado espiritual, divino, comum a todos os seres humanos. Então se apega demasiadamente à questão da riqueza. Eu falei aqui de problemas, né, que ela pode resolver. Porém, há um problema inerente a todo ser humano, independente da riqueza que tenha ou não, da cultura que tenha ou não tenha, de etnias ou de influência social, que é o problema de natureza espiritual, da alma humana, que a Bíblia denomina de pecado, que se origina na própria maldade, né, inerente a todo ser humano. Os pecados, então, são a manifestação prática dessa maldade, através de ações, de comportamentos errados. Comportamentos que a Bíblia define como sendo pecado. Então a maldade exterioriza-se, né, através dessas ações chamadas pela Bíblia pecaminosas. E esse problema maior
e mais grave por quê? Porque a solução dele ou não vai ter repercussões futuras, eternas, após esta vida material, após a morte física. Enquanto que a riqueza se limita a essa dimensão da matéria, e aqui fica quando a pessoa parte, né, morre, como se diz, daqui nada se leva. Esse outro problema, então, mais sério, em função de ter reflexos eternos, é que precisa ser resolvido. E é comum a todo ser humano. Para isso Jesus veio, para toda a humanidade, salvar a todos aqueles que crerem deste problema, resolver mediante o seu perdão. Como ele mesmo disse em Marcos 16:16, quem crer e for salvo e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Para isso ele veio, para resolver esse problema da dimensão da alma humana, que todos, né, precisam resolver. Quanto à compatibilidade, até tem exemplos bíblicos, de personagens bíblicos, que exerceram sua fé, sua fidelidade a Deus, sendo extremamente ricos e cultos, inclusive. No caso de Moisés, que foi educado na cultura egípcia, a maior potência da sua época, e foi treinado para ser um eventual substituto de Faraó, por ser seu neto. Então ele tinha riqueza, poder e cultura, o que acabou por largar em atendimento ao chamado divino, para se tornar líder de seu povo. O próprio rei Salomão, do qual Jesus disse que não houve homem mais sábio do que ele, era extremamente rico e sábio. José, que por causa da sua fé em Deus, sua fidelidade, se tornou o segundo mandatário, governador do Egito, tendo somente Faraó acima dele, com mais poder. No Novo Testamento temos a figura de Paulo, que era hebreu, mas se tornou cidadão romano, era culto, era poliglota, falava no mínimo 3 línguas, hebraico, latim e grego. E também tinha posses. Assim como também havia discípulos de Jesus de condição financeira humilde, como no caso de Pedro, de João, né, se tornaram discípulos de Jesus. Então aí, e outros exemplos, né, de outros personagens modernos, inclusive, né, de pessoas poderosas, ricas, que exercem a sua fé, a sua espiritualidade, demonstrando assim que não há incompatibilidade entre fé e riqueza ou bens materiais. Embora a Bíblia advirta quanto aos riscos, né, da riqueza vir justamente impedir esse exercício e de ser solucionado então o problema maior da humanidade, do homem, que é a maldade de sua alma, ou até de dissuadir aqueles que já creem, já se converteram a Jesus Cristo, mas porque se voltarem na busca a qualquer preço pela riqueza, ou por se envolverem demais com a questão material, acabam por desistir ou abandonar a própria fé. Então, eis aí, né, os riscos. Mas, por outro lado, uma vez convertido e recebendo sabedoria e instrução da própria palavra, melhor poderá usufruir, inclusive, né, daquilo que se tem, da riqueza, dos bens que se tem. Ou, até que não tenha muito, vai poder administrar melhor. Digamos, como se diz, fazer render. Então, essas reflexões que eu propus aqui nesse tema. Na descrição do vídeo tem outros links sobre outros vídeos que eu postei. E dentre eles tem um link, um tema sobre a fé.
em relação aos tipos e às naturezas, né, da fé. Se tiver interesse, então é só linkar lá para assistir, né? Mais uma reflexão sobre a fé, seus tipos, suas naturezas. Obrigado por ter me acompanhado até o final do vídeo e até um próximo, permitindo Deus.